Bom dia, novo mês, nova série, que alegria estarmos juntos e nutrir em nossos corações gratidão em todo o tempo. E é uma alegria estar com você nessa manhã e poder compartilhar um pouquinho de tudo que Deus tem nos ensinado e falado ao nosso coração, de uma maneira muito especial por esse novo mês de outubro, onde iniciamos uma nova fase e estaremos nos reunindo pela manhã e agora à noite. E gratidão nada mais é do que um sentimento onde nós buscamos olhar para tudo que acontece e nutrir afeto, alegria e bons motivos para continuar caminhando. E eu quero dizer que a gratidão é uma virtude rara, porque nós paramos muito pouco para pensar em tudo que tem acontecido. E é muito rara porque nós dedicamos muito pouco tempo para agradecer a pessoas, para levantar circunstâncias que nos fazem olhar e refletir sobre tudo que tem acontecido, não só para as pessoas e circunstâncias, mas a Deus também, por tudo que Ele tem feito e tem sido em nossa vida. A maioria das pessoas, elas costumam pedir a Deus, buscar a Deus nos momentos de maior dificuldade, onde o cerco se aperta, e aí então, Senhor, me ajuda por isso ou por aquilo, mas poucos se lembram em agradecer ao Senhor pelas coisas mais simples da vida, como a família, como o sustento diário, pela saúde, pela segurança, pelo pão de cada dia. E muitas dessas questões vão passando desapercebidas pela nossa vida, pela nossa existência, mas eu queria nessa parte inicial levar você a pensar e definir, conceituar o que vem a ser gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, um auxílio, um favor. É você olhar para uma pessoa e dizer: puxa, que bom que você tem me auxiliado em algumas situações na minha vida. Mas também é uma emoção que envolve um sentimento de dívida em direção a uma outra pessoa. Nós precisamos pensar que esse sentimento, essa emoção é uma virtude rara quando nós vivemos numa cultura extremamente individualista e um consumo exagerado, onde através do adquirir e ter, nós então sentimos alguma coisa por alguém. Então eu tenho que a todo tempo estar recebendo estímulos e situações acontecendo para gerar em mim algum tipo de sensação. A gratidão vem na contramão de tudo isso, porque é uma virtude raríssima em meio a uma sociedade em caos, onde as pessoas não conseguem ver nada bom, Tudo é ruim, tudo não está bom, está sempre faltando alguma coisa, tem sempre algum pesar ou algum motivo, porque na verdade, diante das circunstâncias, nós sempre temos que estar sendo estimulados em todo o tempo. O próprio Deus, na sua palavra, nos orienta a termos um coração grato. Quando Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, verso 15, ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, e sejam agradecidos. Aos Tessalonicenses ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Portanto, devemos cultivar gratidão em nosso coração, em primeiro lugar, queridos, em relação a Deus, por tudo que Deus é. Deus é o nosso Criador, o nosso sustentador, o nosso provedor. Mas também devemos nutrir relação de gratidão ao próximo, porque não vivemos sozinhos, isolados, nós vivemos o tempo todo nos relacionando com pessoas.
E quando nós entendemos o motivo pelo qual nós existimos, a fim de glorificar a Deus e sermos instrumento de Deus neste mundo, nós então entendemos melhor o motivo pelo qual nós existimos. E no contexto da nossa espiritualidade, a gratidão está diretamente relacionada à consciência de bondade e do amor de Deus. É impressionante nós pensarmos que outrora estávamos desconectados de Deus, o nosso Pai, por conta da desobediência dos nossos pais na fé, Adão e Eva. E houve então uma ruptura, e Deus, pela sua infinita bondade e amor, prepara um plano de amor para que possamos então ser reconectados a Ele através da morte e do sacrifício do seu Filho Jesus. E então, queridos, nós conseguimos entender melhor o nosso tempo. Por isso, ter um coração grato é entender que Deus cuidou sim do nosso passado, Ele continua cuidando dos nossos dias e do nosso presente, e também tem um futuro certo para mim e para você. Fernando Pessoa, ele diz o seguinte em uma poesia: o meu passado é tudo quanto não consegui ser, nem as sensações de momentos idos me são saudosas. O que se sente exige um momento. Passado este, há uma virada de página e uma história contínua, mas não o texto. Interessante esse sentimento de Fernando Pessoa em não conseguir desfrutar daquilo que passou e olhar para isso como algo a ser refletido e aprendido e gozado, para que então tiremos várias lições. Na verdade, a nossa vida está sendo escrita e possamos assim olhar para tudo que está acontecendo e continuar seguindo passo a passo rumo ao aprendizado, ao crescimento e à maturidade. Mas alguns decidem não fazer isso e não aprender com as lições. Quando estão diante de algumas dificuldades, eles ficam estagnados. Prestem atenção. Oh, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, it's not enough left to do. See? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he could fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Pois é, o desafio de trilhar o novo e dar passos assertivos em prol do crescimento e a maturidade é algo extremamente desafiador. E o passado tem muito a nos acrescentar quando nós olhamos para algumas experiências que nós já vivemos na área das sensações, na área dos sentimentos, e ver que o mesmo Deus que nos fez passar por momentos e dificuldades no passado é o mesmo Deus de hoje. Mas também temos experiências profissionais, lugares por onde trabalhamos e passamos e que nos fez acrescentar e crescer em alguns aspectos da vida. Também tivemos experiências com Deus, mas também experiências
com a vida, onde pudemos desfrutar de um crescimento e desenvolvimento da nossa fé. Kierkegaard, um filósofo e teólogo, ele diz o seguinte: a vida só se compreende mediante um retorno ao passado, mas só se vive para diante. Pois, vejam só, que interessante nós olharmos esse pensador e filósofo dizendo que nós precisamos sim olhar para o passado e ver tudo que já se passou, mas precisamos seguir adiante. Não adianta nós pararmos no primeiro obstáculo que nós enfrentarmos. C.S. Lewis, ele diz: a gratidão confia no passado e o amor no presente. Portanto, quando olhamos para o passado, percebemos o que Deus fez em nós, por nós e através de nós, e como isso nos faz continuar a andar e a viver. Portanto, meus irmãos, eu quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus, o nosso texto base para a nossa meditação nessa noite, que está em Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso de número 29, a palavra de Deus diz assim: Moisés, escrevendo ao povo de Deus, ouvindo a voz de Deus, dando direção ao povo, ele diz: então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem, para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Queridos irmãos, interessante nós olharmos esse relato do povo de Deus, que após 400 anos de escravidão no Egito, viveu uma das experiências mais marcantes, aonde Deus, através de Moisés, liberta o povo do cativeiro, e eles marcharam rumo à terra prometida, lugar e habitação que Deus havia prometido a esse povo, e lá chegando eles ficam com medo e questionam a Deus. Interessante que por conta da dureza do coração e por falta de obediência, eles caminham mais 40 anos em círculo no deserto. E novamente, então, depois desses 40 anos, eles chegam ao local prometido. Interessante que Moisés, ele se levanta diante do povo e os faz relembrar de tudo que Deus fez durante toda a caminhada até ali. O mesmo Deus que cuidou desse povo no passado é o mesmo Deus que cuida de mim e de você hoje. A minha pergunta é: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem visto o que Deus tem feito na tua vida e tem obedecido? Ou você, diante de algumas circunstâncias, tem parado e questionado ao Senhor? Essa lição do povo no deserto nos traz princípios importantíssimos, pois Moisés, ele se levanta diante do povo, vai à frente e faz o povo enxergar que o mesmo Deus que havia tirado eles do cativeiro era o Deus que estava ali com eles. Ao relembrar o passado, Moisés faz com que o povo espere que Deus haja decisivamente a favor deles, assim como ele agiu no passado. Eu quero te encorajar nessa noite a pensar que esse mesmo Deus que continua cuidando do povo, cuidou no deserto, é o mesmo Deus que cuida de mim e de você nos nossos dias. E pelo que passou, a primeira grande lição é que nós vivemos submissos a um Deus que continua em ação, um Deus que continua agindo na minha vida, na sua vida, na vida do povo de Deus. E ele diz nesse texto para nós: não fiquem apavorados, não tenham medo deles.
O Senhor, o seu Deus, é que está indo à frente de vocês. O que tem te paralisado nos dias de hoje? O que tem feito com que você fraqueje na fé? Eu creio que é muito importante você e eu, nessa noite, rever que o mesmo Deus que cuidou desse povo no deserto, os libertando, é o mesmo Deus que nos liberta hoje de nós mesmos, dos nossos temores. Ele vai à frente, a palavra de Deus está dizendo, olha, não fiquem apavorados, não tenham medo. O Senhor, o nosso Deus, está indo à frente de nós. Aquele povo não sentiu o cuidado de Deus, eles experimentaram esse próprio cuidado. Eles não só perceberam a ação sobrenatural de Deus, mas como experimentaram esse cuidado amoroso. A caminhada do deserto foi extremamente desgastante, estressante, mas foi uma experiência de graça, de cuidado de Deus. Eles experimentaram dias maus, de angústia, de derrotas, mas experimentaram a grande vitória, a libertação de Deus de maneira sobrenatural em suas vidas. O mesmo Deus que agiu no passado é um Deus que está em ação e continua cuidando de mim e de você. Interessante que nós mesmos nos metemos em confusão, né? O próprio salmista, Davi, no verso 34, capítulo 34, verso 19, Salmo 34, perdão, ele diz, discípulos com frequência se metem em confusão, mas o Eterno, de maneira silenciosa, está por perto todas as vezes. Que coisa boa experimentar o cuidado de Deus, apesar de nós, das nossas fraquezas e das nossas limitações. Percebam nesse vídeo. If it weren't for Jesus, I'd be lost, scared, and alone. I would have no purpose. If it weren't for Jesus, I wouldn't know my true worth. My lust would still be consuming me. I'd still be empty and broken inside. I'd be in jail or dead. I would still be carrying a load of guilt and shame. My life would still be filled with discontent. I'd still be filled with loneliness and despair. But because of Jesus, I've found hope. I have found a purpose. I have found my value in Christ. I have found freedom. Because of Jesus, I have been healed. I'm alive. I have found peace. I have found contentment. I have found joy. I've been forgiven. Forgiven for all my sins. I have been set free. All because of Jesus. Ah, meus irmãos, se não fosse Jesus na nossa vida, que bom que Ele continua agindo em nós, por nós e através de nós. Eu quero levar você a pensar nessa noite que esse mesmo Deus cuidou do seu povo no deserto, é o mesmo Deus que cuida de mim, de você hoje. Ele é um Deus que age, mas em segundo lugar, Ele é um Deus cuidadoso. O versículo 31 do nosso texto diz, também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar neste lugar. Que bom saber que o nosso Deus, o nosso Abba Pai, como diz aqui a narrativa de Marcos, no capítulo 14, verso 36, é um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, um Deus que tem preocupação por nós. Moisés diz que Ele é um Deus que nos carrega no colo, é um Deus amoroso, e nele nós podemos
ter paz e tranquilidade. O evangelista ele narra, e essa palavra no original diz que Deus é o nosso paizinho, o nosso pai, o nosso amado pai, e nessa certeza, Deus como um pai, ele é um doador carinhoso, ele tem prazer em nós, os seus filhos, e ele é um cuidador extremamente competente. Nele nós podemos descansar e confiar, porque ele é responsável. Ele é um Deus amigo, conselheiro, confiável. Portanto, além de nós experimentarmos um Deus que continua agindo em nós hoje, ele é um Deus extremamente, queridos, cuidadoso. Mas em terceiro lugar, ele é um Deus protetor. O verso de número 32 e 33 diz assim: o seu Deus que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite, numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem, para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Ah, se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, diz o salmista. Ele é o nosso socorro. Ele está em nome do Senhor, porque ele fez o céu e a terra, e por isso ele é o nosso socorro bem presente. Ah, se não fora o Senhor por nós, queridos. John Piper, ele diz: quando nós experimentamos gratidão e olhamos para o passado, nós experimentamos porções da graça que não podem ser desprezadas olhando para o passado, pois é função da gratidão trazê-las ao presente e assim adorar a Deus. O que Deus tem feito na sua vida, meu amigo, meu querido irmão? O que Deus tem feito na sua caminhada? O que Deus tem feito você experimentar, para que você entenda que Ele continue agindo, que Ele continua te protegendo, e assim podemos ter um coração agradecido pelas ações dEle em toda a sua vida. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo como Deus me livrou de algumas situações, como Deus me protegeu de males, como Deus me agraciou com momentos preciosíssimos, como Ele cuidou de mim em toda a minha trajetória, e como eu experimentei essa proteção de maneira tão aguçada e tão profunda. Que Deus, meu querido irmão, que Deus continue nos fazendo enxergar as belas ações dEle na nossa vida. Que Ele continue nos acolhendo como um Pai amoroso, experimentemos assim proteção, mas que possamos descansar no Senhor todas as vezes que precisarmos, porque quando olhamos para o passado, nós podemos ver como Deus foi bom e como Ele continua sendo bom. Se você tem olhado para a sua vida com culpa e vergonha, lembre-se do que Deus fez na sua vida, em ti, por ti, através de ti. Se você tem olhado com desconfiança por causa do silêncio de Deus, lembre-se de que Ele sempre agiu, Ele sempre cuidou e Ele sempre protegeu a sua vida. Mas se você tem olhado com alegria, lembre-se de ter um coração grato a Deus por tudo o que Ele fez em você e por você. Eu quero orar por ti agora, para que Deus continue te fortalecendo, porque é função pedagógica do Eterno fazer com que olhemos para o passado, para que continuemos a caminhar hoje. Semana que vem estaremos falando sobre o cuidado de Deus nos dias atuais, no dia a dia da sua vida, da minha vida, mas que possamos dar graças ao Senhor pelo que Ele já fez na tua vida, na minha vida, nos dias de outrora, e que possamos assim encher o nosso coração de esperança para o dia de hoje, porque certamente o futuro pertence ao Senhor e Ele tem preparado grandes coisas para mim e para você. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Obrigado pelo que o Senhor já fez,
Porque ao olharmos os teus feitos em nossas vidas, na vida do teu povo, nosso coração se enche de alegria e gratidão. Queremos experimentar o teu cuidado e a tua ação sobrenatural nos dias de hoje. E queremos olhar, Pai, cuidadosamente, carinhosamente para o que há de vir e saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque te amamos, Senhor. Cuide de nós, nos dê uma boa semana e que o grande amor de Deus, meus irmãos, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós desde agora e para todo sempre. Amém. Um grande abraço, cumprimente a pessoa que está ao seu lado e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.